Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e o tema do vídeo de agora é sobre a zona cinzenta do homem. Talvez você queira saber o que significa zona cinzenta de um homem, mas antes disso, se você já conhece meus vídeos e ainda não deu seu like, dá seu like que você sabe que tipo de informação você vai receber hoje. Além disso, também se inscreve no canal para me dar uma força, porque assim você me ajuda a engajar mais esse conteúdo para outras pessoas que provavelmente necessitam de mais informações para viver uma vida melhor, com o estilo de vida do homem muito mais saudável para o século XXI, tá bom? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você começou a passar dos 30 anos, 30, 35 anos, e você começa a perceber no teu dia a dia, no teu cotidiano, que as coisas já não andam tão rápidas quanto antigamente, que as coisas já não andam tão ágeis como antigamente, que você já não tem o mesmo vigor que você tinha com 20 e poucos anos. Que quando você chega em casa, você não tem mesmo aquela mesma vontade de pegar a sua parceira. Quando você chega à noite, você está mais cansado. Quando você acorda de manhã, você também acorda mais cansado. O teu sono já não tem a mesma qualidade. E principalmente, a tua energia durante o dia, ela acaba se diluindo mais rápido, tornando você mais cansado ao longo do dia. Você já passa por isso? Ou passa por isso? Eu já passei por isso. E é por isso que eu tenho alguma autoridade para falar, algum local de fala para falar sobre esse assunto. Isso é o que nós chamamos de zona cinzenta. É um momento fisiológico onde você tem uma queda de testosterona, que é o principal hormônio androgênico masculino. Você tem uma queda de testosterona e o teu corpo começa a envelhecer. Sim, o teu corpo começa a envelhecer para a natureza a partir dos 30 anos. E eu vou ensinar mais ou menos como é que isso funciona. Vamos lá. Se nós não vivêssemos com a tecnologia e a medicina, provavelmente nós viveríamos até os 50 anos. A nossa espécie ela foi programada para viver até os 30 aos 50. Essa é a programação da nossa espécie. E essa programação ela não mudou até hoje. Porque o dia que essa programação, esse DNA mudar, nós trocamos de nome, nós deixamos de ser Homo sapiens. Então essa é uma programação genética, essa é uma programação própria da nossa espécie. Porém a tecnologia e a medicina evoluíram a tal ponto que hoje nós conseguimos viver até os 70, 80, 90 e até passarmos de um século de idade. Existe essa possibilidade. Porém, o nosso corpo... Deixa eu tomar um café que hoje é domingo de manhã, quando eu estou gravando esse vídeo. Porém, o nosso corpo envelhece, a nossa pele envelhece, os nossos órgãos envelhecem, nossos músculos, nossos ossos, principalmente nossos ligamentos, nos quais o exercício e a alimentação têm pouca influência. Então, os ligamentos sempre acabam envelhecendo antes, e é por isso que muita gente bem condicionada, entre essas pessoas, meus clientes e eu mesmo, nós temos alguns problemas articulares, porque o exercício e a alimentação, ele tem pouca influência sobre os tecidos moles, tá? Mas vamos lá. Considerando que você tem um auge até os 27, 28, 29, 30 anos, e a partir dos 30 anos você tem uma queda, você precisa começar a trabalhar para evitar essa queda, porque essa queda é natural. Se você é sedentário, essa queda é abrupta, porque nos últimos 50 anos, os homens perderam mais de 51% da capacidade de produzir espermatozoides no último meio século, devido a estresse, devido à cobrança social nos últimos 50 anos, devido ao próprio sedentarismo, porque na medida que você trabalha mais, você tem menos ímpeto, menos motivação para treinar, para fazer atividade física orientada, mas também em função da desnutrição. Sim, quando eu falo desnutrição, eu não quero confundir com subnutrição. Subnutrição é algo que uma grande parte da população mundial passa hoje, que é o estado de fome, o estado de insegurança alimentar, que são pessoas que têm pouca comida.
A desnutrição, ela está mais associada à qualidade dos alimentos que você come. E nos grandes centros urbanos, as pessoas costumam comer fora. E vamos combinar. Eu sei, quando você chega no restaurante, a sedução é muito grande para você comer coisas que, teoricamente, você não deveria comer, pelo menos no meio da semana. Pelo menos na maior parte dos dias da semana. Mas você é seduzido. Se você é sedentário, você cede muito mais rápido a essa sedução, a esse convite. Você cede muito mais rápido. Se você pratica atividade física, automaticamente você já começa a desenvolver motivação para mudar outros pequenos hábitos da tua vida, incluindo na alimentação. Então você tem o estresse, você tem a cobrança social no último meio século, você tem o sedentarismo, que apesar de estar reduzindo, reduz a passos muito, muito, muito lentos. E você tem a desnutrição. A partir daí, você precisa pensar que todos esses aspectos político-econômicos que nós estamos vivendo nesse último meio século, principalmente a partir dos anos 70 e 80, esse estado político-econômico da sociedade, o aparecimento de novas igrejas e o fundamentalismo de algumas religiões. Mas o que isso tem a ver? Calma, eu chego lá. Provocam o quê? Provocam pressão social. Sim, provocam pressão social. E essa pressão social, ela reduz o quê? Ela reduz ainda mais a sua testosterona. Imagine que uma pessoa sedentária, vivendo uma vida sem muito estresse, a partir dos 30 anos ela já começa a ter uma queda na ordem de 1 a 2% de testosterona ao ano. Ao ano. Agora você imagine tudo isso com todos esses aspectos que eu acabei de citar para você. Você tem uma queda ainda maior. E é por isso que eventualmente você que está me ouvindo, você chega em casa e já não tem o mesmo tesão pela sua mulher. Porque a sua mulher não mudou tanto. Você mudou mais. Você mudou mais. E por que você mudou mais? Porque você não mudou. Ah, tá. Agora vem com metáfora. Não, eu vou explicar. As mulheres, de uma forma geral, elas ingressaram no século XXI. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, no ponto de vista cultural, as mulheres evoluíram, elas chegaram no século XXI. Uma grande parte dos homens ainda se mostra encapsulado no século XX. Então, para o século XXI, as mulheres acompanharam. Então, elas não tiveram mudanças em relação à evolução natural da sociedade. Porém, nós, homens, muitos de nós encapsulados ainda no século XX, e vamos combinar, tem gente que está encapsulada até no século XIX. Muitos de nós encapsulados no século XX, nós passamos a ter uma mudança em relação à sociedade maior, uma distância da sociedade atual maior. E tudo isso também gera pressão social. E a queda de testosterona acompanha isso. E aí que você entra na zona cinzenta, que você não sabe o que você tem. Você não sabe o que está acontecendo. Você acha que a vida é normal porque muitos dos teus amigos passam pela mesma coisa. Então você acha que isso é normal por uma amostra no seu pequeno universo, por uma pequena amostra da sua bolha social. Mas na verdade, você está entrando em queda. Você já passou da fase do auge e está entrando em queda. É possível reverter? Não só é possível reverter. É possível reverter e é possível supercompensar isso. E eu posso te dizer isso por mim e pelos meus clientes. Mas, Magu, é possível mudar essa realidade? Tá, eu entendi. Eu entendi e já diagnostiquei que eu tô passando por isso, eu tô entrando nessa fase. Aquela fase que as articulações começam a doer,
Aquela fase onde a sua mulher te provoca e a sua ereção já não é tão rígida quanto antes. Ou a sua ereção não dura tanto quanto antes. Ou pior ainda, devido ao estresse e ansiedade, você passa a ter ejaculação precoce. Você passa a ter orgasmos com menos de 1 minuto. Ou com menos de 5 minutos. Que não é chamado de ejaculação precoce, mas é muito abaixo do que se espera de um homem. Você passa a ejacular com menos de 5 minutos. Isso atrapalha a sua vida. E com ajustes simples, você pode mudá-la. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar essa realidade. A pergunta é, você gostaria de mudar essa realidade? Essa é a pergunta que eu faço para você. Se você gostaria de mudar essa realidade, então eu vou te dar algumas respostas. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar o autodesenvolvimento. O que é o autodesenvolvimento? É você, praticamente sozinho, começar a refletir sobre a sua própria vida. Sim, antes de buscar um profissional, reflita sobre a sua própria vida. Em 3 aspectos: o aspecto físico, o aspecto comportamental e o aspecto mental. No aspecto físico, como está a sua saúde hoje? Ah, Mago, eu sou um touro. Sim, você é um touro, mas o teu ombro está todo fuçado. Você é um touro, mas está mancando porque você tem um problema de joelho crônico. Você é um touro, mas todo inverno você é atacado de uma rinite. Você é um touro, mas você é medicado porque você tem hipertensão. Não. Quando eu falo saúde é ausência de remédios, ausência de dores crônicas e energia. Energia vital. Como está a sua saúde? Sob o aspecto físico. Segundo, como está o seu corpo? Sim, a sua composição corporal. E eu não estou falando que você precisa ficar aesthetic. Não, com mais de 55 anos como eu. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Mas qualquer homem, devido à sua própria natureza genética, pode resgatar uma composição corporal mais saudável e mais atlética. O que significa isso? Se aproximar do seu peso ideal. Nós temos outros vídeos aqui no canal falando sobre barriga dura, temos outros vídeos aqui no canal falando sobre obesidade e sobre as consequências nefastas no homem, incluindo até a redução do tamanho do pênis. Então a pergunta é, como está o seu corpo? Você é relativamente magro? O seu peso se aproxima de uma estética mais delgada? E eu nem estou falando em ficar fortinho. Que ficar fortinho ajuda demais. Você treinar força ajuda demais. Mas eu nem estou falando nisso. Estou falando apenas em você controlar o seu peso. Terceiro, imunidade. Como está a sua ausência de doenças crônicas? Como está a sua luta contra doenças e dores crônicas? Você se machuca com facilidade? Tem processos inflamatórios? Tem algum problema nos rins, no fígado, no estômago, no coração? Você tem alguma intolerância? Você tem alguma alergia alimentar? Tudo isso se relaciona aos aspectos físicos. E, finalmente, a longevidade. Você parece ter a idade que você tem? Ou você parece ter mais idade do que você tem? Ah, mas Mago, eu trabalhei na agricultura, eu sou do interior, trabalhei na agricultura, envelheci mais. Mas eu não estou falando somente da aparência. A aparência é um aspecto. Mas você pode ter uma aparência da idade que você tem, ou até mais, dependendo da sua história, dependendo da tua experiência. Mas você pode ter uma expressão, você pode ter um humor, você pode ter um estado de espírito que te leve a ser mais jovem e que mude a tua expressão facial.
e que mude a tua expressão corporal, mude a tua postura. E isso te garante mais longevidade, apesar do envelhecimento morfológico, do envelhecimento fisiológico. Eu acredito, e acho que a maioria das pessoas pensam assim também, que eu tenho um rosto semelhante à minha idade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 56 anos. Então eu acredito que eu tenho um rosto semelhante ao da minha idade. Fui atleta, e atleta competitivo tende a envelhecer mais rápido. Quando você é um atleta competitivo, quando você trabalha por marcas, quando você trabalha o tempo inteiro no seu limite. Passei pelas minhas experiências e o nosso corpo é um retrato da nossa história. Mas você pode rejuvenescer a partir da sua expressão, a partir da maneira como você enxerga a vida. Com menos ressentimento, falando menos mal das coisas e podendo elogiar mais as boas coisas da vida e das pessoas e das coisas. Então isso é um ponto. Esse é o primeiro aspecto do autodesenvolvimento. O segundo aspecto é o comportamental. E aí entra a questão dos relacionamentos. E eu não estou falando só relacionamento com a sua parceira, apesar da minha mentoria tratar muito sobre sexualidade masculina, não estou falando só desses relacionamentos. Eu estou falando do relacionamento seu com seus filhos. Se você tem mais de 30, é provável que você tenha filhos. Você é daqueles que agora que tem filhos passou a se matar trabalhando para dar um futuro para o seu filho? Para deixar uma herança para ele? E aí você passou a não ver mais seu filho. Seu filho é pequeno e você não o vê mais, porque quando você chega ele já está dormindo e quando você sai ele está dormindo também. Você sai tão cedo a ponto de não pegar ele acordado, chega tão tarde a ponto de não pegar ele acordado. Sabe como é que eu sei que isso acontece de vez em quando? Eu passei por isso. E esse foi um dos motivos que me fez sair de um grande centro, que era São Paulo, de uma grande empresa de fitness, da qual eu era sócio, inclusive, para voltar à minha cidade, Porto Alegre, que também é uma cidade grande, mas não é uma cidade com as mesmas oportunidades como a cidade de São Paulo, como a cidade de São Paulo. Esse foi o motivo que me fez sair dessa situação e ir para uma situação onde eu pudesse ver a minha filha. Porque eu estava entrando nessa zona cinzenta. E estava entrando com força. Eu saía às 8 horas da manhã, minha filha estava dormindo. Eu chegava às 9, 9h30 da noite, minha filha estava dormindo. E nos finais de semana, eu saía para editar os meus cursos. Teve anos que eu cheguei a editar 40 cursos por ano. Então você imagina, num ano que tem em torno de 52 semanas, 52, 53 semanas, 40 eu viajava para editar cursos em todo o Brasil e no exterior. Eu praticamente não via a minha filha. E quando ela completou 2 anos, eu resolvi mudar no âmbito profissional, mudar inclusive no âmbito financeiro. Eu tive que fazer uma redução, mas para poder participar da educação dela. Não quero dizer que você tenha condições de fazer isso e nem quero dizer que você deva fazer isso. Eu só estou dizendo que se você quer ter uma vida plena, não dá para pensar só em grana. Você deve pensar também em grana. Se você não tiver, provavelmente isso vai ser a sua prioridade. Se você não tiver o suficiente, certamente isso será a prioridade. Ter mais dinheiro. Mas quando você já vive com conforto, você vai abdicar dessas pequenas coisas lindas da vida para ter mais. Essas pessoas costumam ter um nível de estresse e de autocobrança tão grande que quando chega em casa não funcionam. A maioria não funciona. E algumas que têm muito, muito, muito dinheiro acabam sublimando isso,
fazendo grandes casas para 3, 4 pessoas, comprando carros enormes quando só tem um filho, comprando o carro da marca mais famosa, porque ele precisa sublimar aquilo que ele não tem, o vigor que ele não tem mais. Então aquilo acaba trazendo artificialmente vigor masculino. É disso que nós estamos falando. Essa questão dos relacionamentos. A acomodação em relação ao seu emprego. Não, você pode ser um funcionário público ou um funcionário de uma empresa privada. Mas o seu espírito que olha sempre para frente, independe do lugar onde você está. Independe se você tem uma cobrança maior ou menor. Independe se o seu trabalho é simplesmente burocrático, sentado em uma poltrona na frente de um computador, ou atendendo clientes, ou tendo que vender para cumprir metas. É o seu espírito que conta. É o seu espírito, os seus valores éticos, o seu caráter, que importa nessa hora. Então, quando alguém diz, mas ele trabalha no tabelionato, ele trabalha no setor público, mas ele é vendedor numa empresa. Não é isso que define a sua gana de se desenvolver, a sua gana de ser melhor do que o dia anterior. São os seus valores éticos, seus princípios morais e o seu caráter. E isso somado ao quê? Ao seu vigor, à sua energia vital. Que, como eu disse, a partir dos 30, se você for sedentário, se você não se autodesenvolver, entra em queda vertiginosa. Lazer, que é fundamental. É preciso você ter lazer. O ócio é fundamental na vida do ser humano. Hoje nós trabalhamos muito, mas muito mais do que os seres humanos da antiguidade e de que os seres humanos da era primitiva, das quais foi de lá que nós saímos. Foi de lá que nós surgimos. Nós trabalhamos muito mais e temos muito menos lazer. E lazer para quê? Para curtir a família, para sair um pouco da bolha. É fundamental. E a sexualidade, né? Que também influencia no aspecto comportamental. O que você faz para instigar a sua parceira, o que você faz para manter a chama acesa do relacionamento. Porque, não se enganem, se 2 pessoas que estão juntas são sexualmente ativas, o sexo é fundamental na plenitude da vida conjugal. Se as 2 pessoas são sexualmente ativas, ou seja, não tem restrições físicas para isso, o sexo é parte fundamental na plenitude da vida. Isso é uma verdade. Existem casos onde um dos 2 fica impossibilitado. E aí você sublima esse amor e transforma isso em algo pleno. Mas quando as 2 pessoas são sexualmente ativas, quando só depende da vontade, aí é complicado. Aí é complicado. E lembra da lei do retorno, que eu já falei em outro vídeo. Você só tem de volta aquilo que você entrega. Se você não entrega, você não tem de volta. Porque a outra pessoa começa a se sentir assim também. Tá bem? E finalmente o aspecto mental, que envolve trabalho, as questões de estresse no trabalho, como construir a sua carreira. Se você tem ali entre os 30 e 40 anos, como você construir a sua carreira para poder trabalhar menos e ganhar mais por hora de trabalho. Ao invés de trabalhar mais para ganhar mais, construir a carreira para trabalhar menos, ganhando mais pela sua produtividade, pelas horas de trabalho que você tem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da alimentação, que envolve aspectos mentais.
Porque a partir do momento que você começa a aumentar o peso, você percebe que até o seu equilíbrio muda. E isso diminui a autoestima. Um corpo saudável eleva a sua autoestima e, consequentemente, te deixa com mais vigor. A sabedoria, e a sabedoria não é só informação, é muito mais conhecimento do que informação. O que você mais vê hoje na vida moderna são pessoas escolarizadas e incultas, escolarizadas com pouca sabedoria, escolarizadas com muita informação e pouco conhecimento do que existe no mundo. Então, o conhecimento geral, a sabedoria, a cultura eleva a mente das pessoas e, consequentemente, faz com que você enxergue a vida também de uma forma distinta. E, finalmente, saber a diferença entre o ethos e o eros. De uma forma bem resumida. O ethos tem a ver com os valores da sociedade. O eros tem a ver com seus valores privados, com seus valores particulares. Então, muito cuidado para que você não transfira os valores da sociedade e com isso transforme você num autômato, num zumbi da sociedade, no seu eros. O seu eros é aquele pequeno espaço da sua vida em que você é genuíno, em que você tem total legitimidade sobre o que você pensa, sobre o que você sente e como você se comporta. Saber fazer essa diferença gera um resultado fantástico na sua vida pessoal, no seu autodesenvolvimento e nos seus relacionamentos. Principalmente nos seus relacionamentos privados. Mas como eu faço isso? Primeira coisa, você precisa fazer como Adam Smith já citava, olhar a sociedade e olhar você com distanciamento. Não olhe do seu corpo. Saia do seu corpo e enxergue você no dia a dia. Se você visse você na rua, se você visse você no trabalho, se você visse você em casa, qual seria a sua percepção? E a partir daí você percebe se você está mais longe ou mais perto da sua essência, daquilo que você sempre foi e deixou de ser de uns tempos para cá. Legal isso, né? Comece a perceber você. Como é que você se veria na rua se você não se conhecesse? Se você fosse outra pessoa e se enxergasse. Se olhar com distanciamento. Como você se vende hoje? Sim, porque a todo momento nós estamos vendendo nós mesmos as pessoas. Nós vendemos a nossa simpatia, nós vendemos a nossa empatia, nós vendemos a nossa força de trabalho, nós vendemos o nosso conhecimento para as pessoas. O tempo inteiro. Toda vez que você se relaciona com alguém, você se vende. E aí eu pergunto, você se vende como todo mundo se vende? Você é exatamente igual aos amigos da sua bolha? Talvez por isso, muitos de vocês acham que o que você está passando é normal. Porque a maioria dos seus amigos passa a mesma coisa. Mas não é. Acontece que todos se deixaram levar. E a ideia desse vídeo é justamente que você combata isso. Que você perceba, se você está na zona cinzenta, que você perceba isso e que faça mudança nos aspectos físico, comportamental e mental, como eu acabei de citar. Quer uma dica? Treine. Primeira dica, treine. Não vai ser uma só. Primeira dica, treine. Mas não vá para academia 1, 2 vezes por semana para ficar fazendo peso, olhando para as pessoas, largar o peso, ligar o celular.
tirar uma foto. Cara, desculpa. Vou precisar ser agressivo. Deixa de ser ridículo. Se você quiser treinar na academia, em casa, no trabalho ou na rua, porque a maior parte do meu trabalho hoje é o trabalho online, eu trabalho com pessoas que treinam em qualquer lugar. A minha mentoria, desenvolver um treinamento onde você pode treinar em qualquer lugar. Mas se você vai para academia e você escolhe fazer musculação porque todo mundo faz, porque alguém te disse que musculação é melhor, se você quiser realmente vai fazer musculação, tudo bem, melhor você fazer musculação do que não fazer nada. É melhor você fazer musculação que você não fazer nada. Mas se você vai fazer musculação, treine de um jeito que justifique aquela recuperação entre uma série e outra. Olha a sacada. Treine de uma forma que justifique aquela recuperação. Tem que ser intenso. Porque treinamento não é só para ficar com o corpo bonitinho. Não é só para ficar bonito pelado. Como eu deixo os meus clientes, bonito pelado. Mas é também para liberar hormônios. E para liberar hormônios, você precisa fazer uma quebra de equilíbrio. Você precisa quebrar a homeostase do seu corpo. Tá certo? Segundo, reduza drasticamente alimentos derivados de trigo e de leite. Eu não estou dizendo para você cancelar. Você não precisa deletar esses alimentos. Mas reduza drasticamente. Uma boa dica para isso é eliminar o pão de manhã. Ou eliminar o pão. Se você eliminar o pão, você já vai notar diferenças em 20 dias. Na sua disposição, na sua digestão e no seu sono. Eliminando o pão, somente o pão. E aí depois, com isso, você percebe que dá para mudar mais coisas. Tá? Em relação ao trabalho, imagine-se produzindo o máximo que você pode. Imagine-se naquelas 6, 8 horas que você trabalha, 4, 6, 8, 10, não sei. Mas imagine-se produzindo mais por hora de trabalho. Imagine-se com bom astral, com bom humor no trabalho, se relacionando com seus colegas. E faça isso. Você vai ver que você vai chegar em casa já de um jeito diferente. Você já vai chegar em casa de um jeito diferente. E quando você tiver horários de lazer, que aí é uma outra dica, e quando você tiver horários de lazer, procure sair de casa. Procure sair de casa. Vá para uma praça. Pega o seu carro, vá para a cidade que fique do lado, que é bem provável que talvez você não conheça tudo nessa outra cidade. Sempre existe uma cidadezinha que a gente ainda não foi ou que a gente foi uma vez só na infância. Vá para aquela cidadezinha, procure uma praça. Sente-se. No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a gente leva o chimarrão. Você pode levar uma térmica de café. Você pode levar uma espumante dentro de um saquinho térmico. E curta pequenos momentos, pequenos e especiais momentos de lazer. E a última dica se refere à sua sexualidade. Beije a sua parceira na boca sempre que você sair e sempre que você chegar. Beije sua parceira na boca. E cada vez que vocês estiverem juntos, pelo menos uma vez por dia, dê um chupão de língua. Pelo menos uma vez ao dia quando estiver com ela. A diferença que isso vai fazer no seu relacionamento, você não tem ideia da diferença que vai fazer no seu relacionamento um simples ato de você fazer algo que você já fazia lá no passado, mas que você deixou de fazer porque você entrou na zona cinzenta. Selinho na despedida de manhã, selinho quando chega.
e pelo menos um chupão de língua por dia. Faz e depois comenta. Comenta aqui no vídeo. Faz e depois de 10 dias, comenta aqui no vídeo. Me diz o que aconteceu. Eu duvido que a sua relação esteja exatamente da mesma forma 10 dias depois. Caso você não faça isso, né? Se você faz isso todos os dias, então você já está num bom caminho. Tá bem? Gostou desse vídeo? Se gostou, dá o like, né? Compartilha com seus amigos. Aqui do lado você vai ver 2 vídeos que eu preparei para você me acompanhar um pouquinho o meu trabalho. E eu espero você no próximo vídeo, com certeza. Câmbio e desligo.